Boa tarde, meu nome é Aparecida Chagas e hoje vamos trabalhar classes de palavras, mas apenas com exercícios. Durante a semana, nós trabalhamos o substantivo, o adjetivo e artigo. Hoje vamos trabalhar só a parte de exercícios. Então, eu coloquei o texto aqui. Leia o texto e sublinhe todos os substantivos presentes. A loja. A loja do avô é linda. Como se vendesse sonhos, os mais deliciosos desejos. Brinquedos, bonecas, linhas, pipas, botões, lápis, cadernos, decalques, papéis de seda de todas as cores, cartolinas, cartões postais. E no meio de todas estas maravilhas, atrás do balcão, o avô sentado, sério, como cão de guarda. Nada para se pegar, tudo só para ver de longe a pior maldade. Rosiana Murra. Então, circulem ou escrevam, no caso, né, todos os substantivos. O que você achar que é substantivo, marque. Tem 1 minuto. Lembrando que o substantivo é um nome de coisas, seres, objetos. Pronto? Então vamos conferir. Então, a loja, veja o artigo aí, ó, determinando. Loja, substantivo. Avô, veja o artigo aí, ó. Do, que é de mais o, né? Tem o artigo o, nome de ser, substantivo. Sonhos, impressão, ações, não é? O sonho ele não existe sozinho, depende de alguém, não é? É aquela classificação do abstrato. Desejos também, precisa de alguém que sinta desejo, substantivo abstrato. Então, na primeira linha, marcamos 4. Segunda linha, olha o tanto. Veja que aqui não tem o artigo antes, né? Brinquedos, bonecas, linhas, pipas, botões, lápis, cadernos, decalques, papéis. Não tem o artigo antes. Mas se você colocar assim mentalmente, dá certo, ó. Os brinquedos, as bonecas, as linhas. Então, isso aí já é uma maneira de você avaliar, assim, descobrir se é artigo ou não. Terceira linha. Papéis é seda, a palavra isoladamente, porque nós estamos analisando morfologicamente, só a palavra, tá? Aí vem cores aqui, substantivo, porque veja o artigo, as cores, não é? É o nome, é um nome. Cartolinas, cartões postais. Maravilhas. Veja que o pronome está determinando, não é? Estas maravilhas. Se determina, se existe um determinante, como pronome, artigo, então é substantivo. Do balcão, substantivo. Do, preposição mais artigo, é aquela contração que nós aprendemos lá no artigo.
o avô, o artigo aí, tá vendo? Um cão de guarda. Aqui, circule o substantivo completo, um cão de guarda. Eu não destaquei do vermelho, né? É um substantivo comum, né? Tem aqui o artigo. E, na última linha, maldade. Substantivo abstrato, aquele que não existe por si só, precisa de um ser para existir. Tudo bem? Ótimo, então vamos passar para outro exercício. Leia o texto. Aí vamos ler o texto e eu pedi. Retiramos do texto alguns substantivos. Aí você vai dar a classificação. Eu fiz o primeiro modelo. Casas. Tá aqui, ó. Casas. Aí eu marquei comum, concreto, simples e primitivo. Ele é comum porque são todas as casas, não é? São muitas. É concreto porque existe, porque os concretos são que existem real ou imaginário. Ele é simples porque é formado por uma só palavra. E é primitivo porque não há nenhum prefixo aqui, né? Não é derivado de nenhuma outra palavra. Aí você vai fazer agora com bananeiras, mulheres, amor e Deus. Então vamos ler o texto para observar os substantivos aqui no contexto. Cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Carlos Drummond de Andrade. Então, vou marcar 1 minuto. E aí você vai fazer todas essas classificações. Observe que casas está aqui, bananeiras aqui, mulheres, amor. Cadê o amor aqui? Amor aqui. E Deus aqui. Encontramos todos os substantivos. Agora você vai classificar todos aqueles tipos que nós já estudamos. Tudo certo? Então vamos ao próximo. Conferindo. Casas, né? Já falamos, comum, concreto, simples, primitivo. Bananeiras é comum, porque são muitas. É concreto, porque existe na realidade. É simples, porque é formado por uma só palavra. E é derivado, porque tem aqui ó, o sufixo eiras, derivado da palavra banana. Mulheres é comum, porque são todas, são muitas. É concreto, né? Existe por si só, não é? É simples, porque é formado por uma só palavra. E é primitivo, porque não tem nenhum sufixo aqui. A palavra ela está apenas no plural, tá? Não é derivada. Amor é um substantivo comum. É um substantivo abstrato, porque o amor ele não existe por si só. Depende de uma pessoa que ama. É simples, uma só palavra, e é primitivo. Deus é próprio, porque é aplicado a um ser em particular, não é? É concreto, porque existe
sem depender de outro ser. É simples, porque é formado de uma só palavra. E é primitivo, porque não é derivado de nenhuma outra. Então, vamos ao próximo. Aqui eu dei o texto todo aqui e vamos lá, o comando aqui. Leia o texto a seguir e escreva todos os substantivos próprios. Bem, aqui, ó, observa a pergunta. Às vezes o aluno perde porque não observa o comando da questão. Aqui eu estou pedindo somente os próprios. É aquele que é aplicado a um ser em particular, né? Tem o garoto, aí se chama João. João é um substantivo próprio porque eu apliquei, né? Então, são substantivo próprios, nome de lugar, de pessoa, acidente geográfico. Uma característica importante dos próprios é porque ele é grafado com letra maiúscula. Então, todos de letra maiúscula você marca. De onde vêm os nomes dos oceanos? Alberto, CM e Everse, Salvador, Bahia. O nome do Oceano Atlântico tem origem mitológica, o do Pacífico, histórica, e os dos três restantes, Índico, Glacial, Ártico, geográfica. Atlântico vem de Atlas, filho do deus dos mares, Netuno, o pai das Atlântidas. Em 1520, quando o navegador português Fernão de Magalhães percorreu o litoral sul-americano, a oeste da Cordilheira dos Andes, ficou impressionado com a tranquilidade das águas. Daí o nome de Oceano Pacífico. Por sua vez, o Índico recebe o nome das costas que banha, né, da Índia e da Indonésia. Já o Ártico, situado no Polo Norte, sob a constelação da Ursa Menor, deve o nome à palavra grega Arctos, que significa urso. Por ocasião geográfica, denomina-se Ártico, o oceano próximo ao Polo Sul. Tá? Só lembrando aqui para vocês colocarem o acento aqui do Índico, não é? Índico faltou o acento, e aqui o A que saiu duas vezes, tá? Esses errinhos aí vocês tirem. Então, marque tudo que for substantivo próprio. 1 minuto. Pronto? Escreveram? Então vamos lá. Aí, vamos lá. Primeira linha, Alberto, CM e Everse. Quem não marcou, complete esse. É um nome de pessoa, né? Salvador, a cidade. Primeira linha, Oceano Atlântico. Lá na frente, Pacífico, que tem já a letra maiúscula. Aí na segunda linha, Índico, Glacial, Ártico, Atlântico, que é o nome do oceano. Aí vem Atlas, que é o nome de um deus, né? Filho do deus dos mares, Atlas. Nesse caso, se fosse o Atlas geográfico, só a palavra Atlas seria comum, mas aqui está aplicada a um ser, então é próprio. Netuno, Atlântidas, Fernão de Magalhães, navegador português,
Cordilheira dos Andes, próprio. Oceano Pacífico, próprio. Índico, que é o nome do oceano, Índico. Índia, Indonésia, Ártico, Ursa Menor e Antártico. Eu ainda marquei aqui super interessante, que é o título da revista lá, de onde foi retirado o texto. Tudo bem? Então vamos ao próximo. Pergunta. Tem que observar bem o comando da questão, tá? É comum haver divergência em relação à classificação de certos substantivos como concretos ou abstratos. Uma dica para classificar os substantivos com mais segurança é observar o contexto em que em que foi empregada a palavra e a intenção do falante. O contexto em que foi empregada a palavra. Tire esse A aí. Compare. As frases. Mariana nunca tinha pensado em casamento até conhecer Marcelo. Casamento está destacado. O casamento de Mariana e Marcelo foi muito chique. Casamento. Veja que o contexto aí, as situações, são diferentes com o emprego da palavra casamento. Aí eu peço, classifique o substantivo casamento em concreto ou abstrato e explique essa classificação. Aqui você já vai explicar porque casamento aqui é próprio ou abstrato, você vai escolher, e porque casamento na segunda frase é concreto ou abstrato, conforme sua classificação. Então, 1 minuto. Se você explica o significado do contexto, já está dando a resposta. Pronto, vamos lá? Então vamos lá. No contexto da primeira frase, o substantivo casamento nomeia a ação de casar-se. Portanto, é substantivo abstrato. Né? Lá na primeira frase, Mariana nunca tinha pensado em casamento, é a ação de casar-se. Então, é substantivo abstrato. Aí o outro. No segundo exemplo, nomeia a cerimônia, a festa. Portanto, é contexto. Ai, gente, isso aqui é uma palavra só. Tá? Então, substantivo, abstrato e concreto depende do emprego, do contexto da frase. Agora, leia o texto e sublinhe os adjetivos.
Vamos ler. Mas se o bom mesmo são os adjetivos, os puros adjetivos isentos de qualquer objeto. Verde, macio, áspero, rente, escuro, luminoso, sonoro, lento. Eu sonho com uma linguagem composta unicamente de adjetivos. Como de certo é a linguagem das plantas e dos animais. Ainda mais, eu sonho com um poema cujas palavras sumarentas escorram como a polpa de um fruto maduro em tua boca. Mário Quintana. Aí você vai agora lembrar os adjetivos, tá? Os adjetivos. Os adjetivos indicam características dos substantivos. Então, vai observar que ele está sempre se referindo a um substantivo, tá? Observe que a palavra aqui, ó, verde, macio, áspero e rente, escuro, luminoso, sonoro, não está isolada no contexto. O autor aqui, Mário Quintana, quando ele colocou assim, ele quis apenas destacar, mas no contexto ele está se referindo a qualidades, as características. Ó. Mas se o bom mesmo são os adjetivos. Os adjetivos isentos de qualquer objeto. Aqui ele está pensando que é um substantivo para verde, para macio, para áspero, para rente, para escuro e luminoso. Aqui também tem um pouco de interpretação na mensagem. Eles não estão isolados. Então, marquem aí todos os substantivos. Observe aqui abaixo também, tá? 1 minuto. Marcaram? Então, vamos lá. Mas se o bom mesmo são os adjetivos. Os puros adjetivos. Tá vendo aqui destacado, ó, puros, se refere a adjetivos. Isento de qualquer objeto. Na interpretação do Mário Quintana, ele pensou num substantivo para verde, para macio, para áspero, para rente, para escuro, para luminoso. É porque no poema ele suprimiu o substantivo, mas a ideia dele são coisas para tudo isso aqui, ó. Então, todos eles são adjetivos. Ainda tem sonoro que eu não marquei. Lento também, que é adjetivo. Marquem aí. Aí tem cujas palavras sumarentas, suculentas. Tá? Como ele está se referindo aqui à natureza, não é? Aí ele colocou aqui, ó, palavras sumarentas, suculentas. Um fruto maduro. Ainda tem maduro aqui, que eu esqueci de marcar, ó. Maduro. Então, marque. Marquem ainda sonoro, lento, maduro, certo?
Então, vamos ao próximo. Os substantivos abstratos provêm de adjetivos. Veja a transformação. O menino está feliz. Feliz é adjetivo. Aí, para transformar em substantivo abstrato, a felicidade do menino. Felicidade já virou abstrato. Aqui, vocês vão fazer o mesmo com inteligente, tranquilo, meigo, sincero e esperto. Então, vamos lá. Este estudante é inteligente. A. O rapaz é tranquilo. A. O olhar deste cachorro é meigo. A criança é sincera. A garota é esperta. Vamos lá? Então fica a inteligência deste aluno, tranquilo, a tranquilidade do rapaz, meigo, a meiguice do olhar, sincera, a sinceridade da criança, esperta, a esperteza da garota. Aí vamos ao texto e aqui escreva no caderno as qualidades os adjetivos que qualificam os seguintes substantivos. Aqui no texto, adjetivo para rumores, lua, corações e tempo. Luísa navegou nos bons e humores por alguns minutos, até que um dia percebeu que o tempo, com sua velocidade, também parecia absurdo, esticando as crianças, envelhecendo os adultos, expandindo o universo e apagando e acendendo as estrelas. Foi quando se deu conta do brilho da lua real, cheia e prateada, que ilumina os corações apaixonados. Rumores se refere a quem? Lua, corações e tempo. Lá no texto, bons e maus humores. Lua real, corações apaixonados. Tempo absurdo. Estabeleça a correlação entre adjetivos e locuções adjetivas. O adjetivo é uma palavra e a locução, duas ou mais. Confiança sem limite, material bélico, amor de filho, corpo decente, ataque cardíaco. Aqui nós colocamos confiança sem limite, ilimitada. Vamos lá, a resposta, porque aqui tinha que estar somente o adjetivo. Eu acho que eu errei aqui. Vamos lá se eu coloquei certa a resposta. Não coloquei. Confiança sem limite, ilimitada. Material bélico, de guerra, tá certo. Amor de filho, amor filial. Ataque do coração, é ataque cardíaco aqui, ó. É cardíaco. E aqui é decente. Então, corrijam aí. Agora, complete o texto seguinte com o artigo adequado. Aqui, você vai colocar os artigos que são OA, OS, AS, né? Uma, uns, umas. Como a gente vai escrever de acordo com o texto original, vamos lá a resposta? Então, nos séculos XV, XVI e XVII, a vida a bordo de um navio era um horror. Dizem até que os marinheiros que viajavam com Cristóvão Colombo exigiram a volta para a Europa um dia antes de chegarem à América. Estavam tão nervosos que Colombo teria prometido voltar caso não avistasse terra em 2 ou 3 dias. Não sabemos se
é verdade ou se é apenas para tornar a descoberta mais emocionante. Mas o fato é que eram vários homens em uma caravela pequena de pouco mais de 21 metros, disputando lugar com os ratos, as baratas e os piolhos. Bom, aí encaixamos o artigo definido e indefinido. Então, essa foi a parte de exercício. Boa tarde e até a próxima.